Na época em que nós vivemos, que muito vale os títulos mais do que o nome, muito vale os títulos mais do que a pessoa é de verdade, nós hoje, queridos, julgamos pelos títulos, julgamos pelos cursos, julgamos pela posição social, julgamos pela capacidade intelectual. Não que Paulo não tivesse todas essas coisas, porém Paulo, ele é claro em dizer que tudo isso ele reduzia a nada, ele tinha por perca devido à excelência do Evangelho de Jesus. Quando Paulo teve a devida compreensão do que é o Evangelho de Jesus, Paulo entendeu que, embora fariseu, ele estava completamente desinformado do que respeita o reino de Deus. Portanto, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele apresenta falando em relação à sua própria pessoa, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Este é o primeiro ponto desse estudo, é o que estaremos desenvolvendo com os irmãos, estudando sobre o obreiro servo. Porém, o obreiro servo, se é servo, ele é chamado. Se é chamado, ele será separado. Dê-me a sua atenção, não inverta a lógica. Separado, chamado e servo. Começa-se com servo, chamado, posteriormente separado. Nós vamos observar isso se chegarmos até o final desse estudo. Se não chegarmos agora, chegamos na próxima semestral, se Deus permitir, e esta for a sua vontade. Contanto que você guarde isso. Eu quero bater nesta tecla pelo fato de que hoje se fazem obreiros como se faz bolo na padaria da esquina. Da noite para o dia, forma-se obreiro. O indivíduo aceita Jesus hoje e amanhã ele é pastor. O indivíduo aceita Jesus hoje e decora o Salmo 23 e amanhã prega para nós na tribuna. Amanhã chega a palavra de Deus para nós. E muitos de nós, às vezes, choramos, desce água dos nossos olhos, porque eles vêm cheios de títulos, de pompa, uma coisa esquisita. Porém, queridos, nós precisamos avaliar essas coisas à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, porque pastor não se faz na padaria da esquina e nem no botequim da fé. Pastor é feito na escola dominical, no culto da quinta, no culto de doutrina, nas orações constantes da igreja, nos trabalhos dos lares, no evangelismo, atuando todo dia em prol da causa de nosso Senhor Jesus. Para que você entenda, o apóstolo Paulo passou 12 anos se preparando para a obra de nosso Senhor Jesus. O profeta Eliseu, 10 anos. Moisés, 40 anos. Josué, uma boa parte da sua vida ao lado de Moisés, só no deserto foi 40, Josué. Para depois encabeçar. Só que você vê uma coisa: na mão desses homens a peteca não caía. É verdade. Aleluia. É verdade. Foram anos e muitas pessoas pensavam, eles não têm nem mais caldo para a obra, mas a peteca não caía. É verdade. Eram homens de Deus, como diz o brasileiro, até no rasco, onde passavam a marca da vida daquele para a glória de nosso Senhor e Salvador. E se o obreiro não for servo, ele atropela tudo. Ele cria o seu próprio tempo. Ele cria a sua própria porta. Ele força oportunidades. Deus tem urgência para a sua obra, sem sombra de dúvida. Isto não resta dúvida.
mas você pode servir bem ao Senhor na condição de servo. Seria a sua atenção, por favor. Ontem nós começamos pelo menos 3 itens, falamos com os irmãos aqui à tarde, e eu gostaria de citar para a sua compreensão. Em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, se você estiver com a sua Bíblia aberta, pode ler, mas vou dizendo aos irmãos, em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, a Bíblia nos revela de uma forma clara a chamada do apóstolo Paulo por parte de Deus. Preste atenção, a chamada de Paulo, em primeiro lugar, é preciso notarmos que era uma chamada genuína. Não se tratava de algo que nasceu na cabeça do apóstolo, ou resultado de sua própria vontade, pelo fato de ter convertido ao Evangelho, ou convertido a Cristo. Paulo fora chamado pelo Senhor Jesus. A chamada de Paulo era genuína, e ninguém podia invalidar esta questão. Você percebe o apóstolo Paulo escrevendo, exemplo, a primeira carta aos Coríntios. Quando Paulo escreve, ele ali mostra claramente a oposição que ele tinha, ferrenha, em relação à obra do Senhor, particularmente falando, direcionada ao seu viver. Mas os irmãos entenderão pela segunda carta de Paulo aos Coríntios, que o que Deus havia determinado para Paulo estava cumprindo. Enquanto muitas pessoas questionavam a autoridade de Paulo, Paulo fazia constantemente a obra do Senhor. Paulo avançava, mesmo com injúria, mesmo com perseguição, mesmo com pessoas dizendo que Paulo não tinha tal autoridade, porque Paulo não tinha visto o Senhor, como muitos deles também não viram. Esta é uma das razões porque Paulo escreve aos Gálatas, e no capítulo 1 ele nos diz muito bem do processo do seu ministério. E lá, meus queridos irmãos, ele nos informa que o Senhor Jesus por último apareceu a ele. Então preste atenção, o apóstolo Paulo fora chamado pelo Senhor. A sua chamada, ela era genuína, original, direta da parte de Deus. Nós vivemos uma época que as pessoas se denominam como obreiros, até porque existem alguns pregadores, pelo fato de que eles estão mais tortos do que tudo e querem provocar tortuosidade no meio da obra do Senhor, e entre alguns obreiros que nesse aspecto infelizmente são honestos, são ainda meninos e são tragados por esta malha terrível. Estes tais dizem: não é preciso separação de pastor. Uma vez que você é chamado, você pode denominar-se como pastor ou como obreiro. Porém, não é bem assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia mostra o servo Paulo servindo ao Senhor na igreja de Antioquia, até que Deus orienta a igreja dizendo: apartai-me ou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho. A Bíblia nos diz assim: chamado por Deus, mas reconhecido pela igreja. Preste atenção, vamos chegar lá frente. O chamado deve ter reconhecimento da igreja. Exemplo, pastor Márcio está em Zamora, e não por si só, ele está lá reconhecido pelo Ministério Rocha Eterna. Se alguém ligar e dizer: pastor, o senhor conhece o Márcio, ele está aqui em nome do Ministério Rocha Eterna, sim, ele faz missões aí em nome de Cristo e do Ministério Rocha Eterna. Ele é um obreiro nosso, é um servo do Senhor, um batalhador na obra. Isso a qualquer um de vós. Então prestemos atenção. Na época, infelizmente nosso tempo é escasso, mas na época, e você vê muito bem, e nós julgamos pelos cursos, a primeira coisa que nos interessa para um inscrito é o que o indivíduo é lá atrás. Você já pega, isto é assim, irmãos. Não adianta dizer, dê um livrinho ali, uma árvore para me ajudar. Quando você pega um livro de alguém, um escrito, qualquer coisa, a primeira coisa que você faz é plantar à frente, você já faz isso aqui. Eu quero saber o que ele vai atrás. Filósofo, PhD, mas não sei o que.
mas não sei o quê, mas às vezes não é ministro do evangelho.